Boa noite, pessoal. Então, olá, olá, boa noite. Olá, pessoal. Tô vendo uma galera entrando aí. E venho avisar que o nosso vereador Bruno Lessa daqui a pouco vai estar presente conosco. Neste momento, ele está votando um projeto de lei no plenário da Câmara. E assim que ele terminar, aproximadamente aqui, deve estar super preocupado, que assim que terminar, eu estou retornando aqui com ele. Não saiam daí, aguardem, porque vai valer a pena ouvi-lo, vai valer a pena as minhas perguntas a ele, vai valer a pena para nossa cidade, quem tem interesse aí em saber um pouquinho mais como vai ficar o empreendedorismo, o varejo, os empresários de Niterói, enfim. Eu sinto muito, mas ele está lá votando pela gente, ele está super nervoso porque a previsão era para acabar. Aí, acabou de entrar, eu vou chamá-lo, ele acabou de entrar aqui, galera. Deixa essa vida, né? Assim, eu fico muito orgulhosa de vê-lo nessa correria. Boa noite, querida. Eu estava aqui falando com os nossos convidados neste momento. Oi, Denise, Você estava ali votando naquele minuto um projeto de lei. Falei, essa é a vida do nosso vereador. Isso nos dá muito orgulho de ver o quanto você é um jovem apaixonado pelo que você faz. E, assim, eu quero te parabenizar, dizer que você é muito bem-vindo aqui a essa live, aos meus convidados, aos seus essa noite. Essa é a tudo vida de bem? vereador, que muitos pensam que não é tão complicado assim, né? A gente tem que ter muito amor, assim, aos desafios que a gente faz, né, Bruno? Nem fala, nem fala. Primeiro, boa noite a você, boa noite para todos os seus seguidores. É uma alegria estar aqui com você, dividindo esse espaço virtual nessa live. Atrasei um pouquinho, porque o plenário, enfim, está lá e está rolando Eu ainda, imagino. mas o horário regimental é até às 8 horas, às vezes a gente ultrapassa um pouquinho. Eu imagino. Hoje está rolando um pouquinho, mas eu já consegui sair. Votando matérias importantes hoje, matérias financeiras importantes. Você sabe que esse é um lado da minha atuação que eu exploro bastante. Eu sou vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças aqui da Câmara. Ó, tava de máscara direitinho, tava de máscara aqui. Tá? Tirei agora na live Mas que eu tô essa corrida, eu vi sozinho que você me na ligou bem minha na hora que eu sala. entrei com a galera. Eu Falei, te ele liguei deve para estar por dizer aí. justamente porque estava terminando a votação e aí terminou a votação, saiu do plenário. Terminou a votação, saiu do plenário, mas queria, enfim, desejar uma boa noite para você, para os seus seguidores. Eu acho que vai ser um bate-papo muito proveitoso para a gente. Acho que vai ser uma troca de ideias bem bacana. Queria te agradecer mais uma vez e bora Eu que conversar. agradeço você aí pela essa correria, pela sua paixão pela nossa cidade. Deixa eu ver aqui rapidinho, só se o celular está carregando. Claro, enquanto Rapidinho. isso, eu vou falando com os nossos convidados e vou te apresentar, Bruno. Tá. Enquanto isso, gente, o Bruno, esse cara aí tão dedicado à Câmara Municipal de Niterói, que zela tanto aí, que cuida tanto da voz do cidadão lá que nos representa, ele tem apenas 29 anos. A formação do Bruno é em Direito na UF. É o segundo mandato dele na Câmara Municipal de Niterói, onde o primeiro foi em 2012, onde ele tinha apenas 21 anos, foi eleito, se desafiou e foi eleito aí com mais de 2.500 votos em 2012. Depois ele fez uma ótima gestão e foi aí que foi a ascendência do Bruno. Em 2017, ele se desafiou novamente como vereador e veio aí com mais de 4.500 votos na cidade, muito expressivo, por sinal, parabéns. E, assim, o resultado de tudo que ele plantou é essa colheita de agora. E, além do mais, o Bruno hoje, além de ser vereador, ele já acabou de mencionar que ele é vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, entre outros.
e que nos dá muito orgulho dessa transparência, porque, para mim, assim, o que me honra estar apresentando o Bruno é que ele usa muita transparência na gestão. E isso, para mim, Bruno, é um diferencial e é uma obrigação de todo político, né? Usar essa ética e essa transparência. E hoje, o Bruno Lessa se desafiou mais uma vez nesse momento de pandemia. Ele trocou o partido dele, está mudando o partido dele, PSDB, para ser pré-candidato no DEM, a prefeito da nossa cidade, onde eu torço de coração para que realmente você consiga estar neste lugar. Eu sei que tem fortes concorrentes. A nossa cidade, ela hoje tem uma gestão, na minha visão, assim, meio duvidosa, e eu espero de verdade que você consiga abraçar essa causa e que tenha muito sucesso. Tá? Estamos juntos, honrada, para quem não sabe aqui, eu tive o prazer de ser convidada pelo Bruno Lessa a ser pré-candidata a vereadora em Niterói, pelo mesmo partido, onde ele me deixou à vontade para escolher o partido. Isso eu achei muito respeitoso. Obrigada. E eu digo para as pessoas que estão aqui me seguindo e para outras lives que eu tenho feito para falar da minha pré-candidatura e de outras coisas, mas que se resume a isso, é que pelo mesmo motivo que você me convidou, Bruno, através do meu resultado de gestão na minha profissão, porque foi aí que você chegou até a minha carreira, a minha história profissional de mais de 30 anos, principalmente na cidade de Niterói, que é a minha cidade natal, eu digo que eu respondi a você a aceitação pelo mesmo motivo, porque eu quero transcender a minha experiência durante esses 34 anos de varejo na Câmara Municipal, estender a minha gestão de liderança, de gestão de pessoas, que é a minha formação na Câmara Municipal. Então, quero te agradecer por isso. Tá, querido? Não, olha... Pode falar. Obrigado por essa apresentação extraordinária sua aí, sensacional. Tudo justo e merecido, que é o que você é. Porque quando a gente ouve o outro falando da gente, é tão diferente, né? É o espelhamento, assim. Então, você é muito reconhecido aí pelas pessoas que eu tenho contato, as pessoas que falam do seu trabalho. Eu conheci um jovem que está estudando, talvez o Matheus esteja aqui nos assistindo, que se formou pela UF também há pouco tempo. Eu conversei com ele essa semana, eu tive um call com ele profissional, onde ele está estudando para concurso público, um garoto muito inteligente, formado também na UF em Direito. E ele falou tão bem de você, Bruno. Ele disse que ele conheceu você no início da faculdade dele, porque ele não era de Niterói, ele era de São Paulo e passou na Universidade da UF. E você estava panfletando para vereador em 2016 para 2017, acho que em 2017. E foi quando ele te conheceu. E ele fala assim muito bem de você, como a maioria das pessoas que falam bem assim da sua gestão quando eu me refiro a você. Bom. Então, isso é um prazer ser convidada por você, sem contar que a gente teve essa conversa e sua mãe já foi minha cliente no passado, tanto na Shop quanto na Animale. É muito legal essa experiência passada. Então, assim, é uma memória emocional muito bacana também que eu tenho em relação a você e a sua família. Então, muito bem-vindo. A galera está curiosa aí pelas perguntas. Eu convidei o Bruno para a gente trocar, bater um papo sobre empreendedorismo, as dificuldades de ter seu negócio em Niterói. O Bruno, como eu já citei para vocês, ele é um profissional de gestão como varejo, como vereador, muito importante para nos responder algumas curiosidades que a gente tem. A primeira delas, Bruno, é quais são os desafios a enfrentar a quem se propõe a abrir um negócio na nossa cidade, a ser um empreendedor na nossa cidade? Bom, Denise, eu queria mais uma vez te agradecer muito, agradecer as palavras gentis. Eu tenho, enfim, dedicado aí os últimos 8 anos da minha vida à construção de uma cidade melhor para o niteroense e dentro disso envolvendo a defesa de um ambiente mais propício a negócio, a empreendedorismo, a desenvolvimento econômico. Niterói sofreu muito na crise econômica aguda, final de 2014, 2015, 2016 em especial,
E, aliás, assim como o Brasil inteiro, agora agravada por esse momento tão difícil, né, Denise, que a gente vive Triste, um momento triste, triste que a né? humanidade está vivendo. Veja, hoje a gente aqui na Câmara, no início da sessão, houve um pedido de um vereador de 1 minuto de silêncio. E olha, 1 minuto de silêncio pelas 1000 mortes de ontem no Covid, 1 minuto de silêncio por uma ex-vereadora que faleceu, por um funcionário da Câmara que faleceu e pelo menino João Pedro, que também foi assassinado de maneira muito cruel, né, triste. 14 anos. 14 anos em São Gonçalo. Então a gente vive um momento muito, muito duro, né? É difícil, mas a gente tem que ter resiliência e tem que ter capacidade de enfrentar esse momento e de encontrar as saídas para ele. E eu aqui na Câmara tenho tentado fazer isso. E, aliás, a Câmara que pode contar muito com pessoas com características como você, que é visionária, que é empreendedora, que é uma grande gestora, que é alguém que tem capacidade de lidar com o pessoal. Acho que essas são características fundamentais. E quando você falou do início dos nossos desafios aí esse ano, enfim, que é um ano eleitoral, que haverá eleição, às vezes até adiada para dezembro, mas haverá eleição, né? Eu vejo em você predicados assim muito importantes para o exercício de um mandato parlamentar. Por isso te convidei e fico muito feliz de te ver animada, te ver para frente, te ver lutando nesse momento todo, né? Buscando a construção, porque entrar para a política, Denise, eu queria me permitir. Você falou da minha eleição muito jovem, eu fui eleito vereador mais jovem da história da cidade, eu fui eleito com 21 anos. Entrar para a política, na verdade, porque o telefone fica tocando, aí eu dou aqui, já aperto o vermelhinho. Imagino, a gente está em casa, a gente está no papo aqui no happy hour. E acho que, na verdade, entrar para a política é um ato assim, de devoção mesmo, de querer construir uma vida melhor na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, né? E política é aquela atividade onde as pessoas dialogam e se encontram em torno de ideias, né, e buscam implementar essas ideias. A gente não pode misturar política com politicagem, que é o que a gente às vezes vê sendo praticado no Brasil. Agora, política é algo nobre, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu exerci um mandato de vereador na cidade e que, dentre muitas coisas que a gente fez, a gente defendeu um ambiente na cidade propício, né, para o desenvolvimento econômico, quando, por exemplo, votamos um plano diretor, que é a norma urbanística maior da cidade, que prevê áreas de incentivo a capital tecnológico, a polo tecnológico na cidade. Mas o que eu queria dizer sobre isso é que a gente ainda precisa avançar muito. A gente ainda tem uma prefeitura burocrática, né? A gente ainda tem uma carga tributária elevada. Sim. E a gente ainda carece de incentivos claros para o empreendedor. Empreender no Brasil é muito difícil. Aliás, empreender no Brasil é um de entrega muito, muito grande, né? Então, acho que a cidade precisa avançar muito nisso. A gente ainda tem amarras ali em código de postura, de obras, 1000 regulamentações, a gente precisa simplificar isso, ter tudo numa norma só, claro, o que pode e o que não pode. E é uma coisa que sempre me incomodou muito na política, é que às vezes o próprio cidadão ele vê o vereador como aquele meio que despachante que pode ajudar ele ter um processo na prefeitura e tal. E a gente tem que acabar com isso. A lei tem que ser clara para todo mundo. Pode, pode. Não pode, não pode. Se é teu amigo e está na lei que pode, pode. Se é teu amigo e está na lei que não pode, não pode. Eu acho que tem isso que haver essa muito, disruptura, né? Tem que haver esse novo olhar também para essa visão de gestão na política. Fundamental, é fundamental isso. A gente precisa muito disso. Estou olhando aqui um pouquinho os comentários. A gente precisa muito disso, né? E aqui em Niterói é um ambiente que o cidadão de Niterói pulsa empreendedorismo. Se a gente tiver uma política pública que incentive uma ação tributária menor, por exemplo, agora em tempos de Covid, eu tenho defendido desde o início, já apresentei um projeto de lei
tenho defendido assim de maneira muito incisiva aqui na Câmara que a gente ao menos prorrogue o pagamento do IPTU comercial. Porque, veja, o comerciante não tem receita, não tem renda e continua tendo despesa. Então, a gente precisa ter um olhar tributário adequado para quem está... Inclusive, Bruno, a gente tem aqui o nome dela é Andréia, que nos assiste, perguntando o que eu acho sobre tantas lojas fechando na região oceânica neste momento. Qual é a minha visão? Então, Andréia, obrigada pela sua pergunta. Inclusive, é uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Bruno. A minha visão em relação a isso, Andréia, é que o que a gente tem que fazer é ter aí uma possibilidade junto à voz que nos representa na Câmara Municipal em Niterói, é ver qual é a redução das taxas, né, de juros, de tributos, que a gente pode colaborar esses empreendedores. E mais que isso, né, qual é o acompanhamento que a gente vai fazer como estratégica, né, os cidadãos cobrar isso como estratégia, e quem está lá dentro gerando uma possibilidade, talvez de um imposto único. Bruno, eu queria aproveitar, dar essa voz a você para nos ajudar a ter uma visão mais ampla sobre essa leitura aí da Andréia, porque antes da pandemia, a gente já tinha 31 mil postos de trabalho fechados desde 2015 até a pandemia. Na pandemia, o que eu sei é que Niterói fechou 350 estabelecimentos em menos de 2 meses, definitivamente, né? E a gente sabe que o maior programa social é um emprego. E agora, sem dúvida, quais iniciativas? Não, sem dúvida. Aliás, queria agradecer a presença da Andréia, muito bacana a pergunta sobre a região oceânica. Estou vendo aqui um monte de gente bacana assistindo, Marcelo Conte, Fernanda Tauil, Cara, boa noite Zé a todos. Muniz, um monte de gente legal assistindo aqui, participando, mandando pergunta. Obrigado a vocês, a todos, pela audiência, né? Primeiro, sobre a pergunta da Andréia, eu acho importante a gente falar, na região oceânica, a gente tem que lembrar o quanto a obra da Transoceânica foi danosa para o comerciante da região oceânica. Tenente Siqueira está aqui também, dá o salve dele. O quanto essa obra foi danosa. Eu, na época da obra, eu já era vereador, né? Eu defendi muito, Denise, que fosse feito só o túnel. Eu achava aquele corredor com pouca utilidade. Porque ele liga o Engenho do Mato a Charitas. Não tem uma grande demanda. O trânsito é até o centro da cidade. Parar na Charitas, ali entra no engarrafamento, né? Eu acho que foi uma obra pouco planejada. Sem falar nos custos. Aí, para falar nos custos, a gente tem que fazer uma live ou umas lives só para isso, né? Exatamente. Agora, a obra ali, ela prejudicou muito, muito o comerciante da região oceânica. Foram vários negócios que faliram por causa de uma obra mal planejada, de uma obra pouco dialogada com os comerciantes e zero incentivo público. Porque eu costumo dizer que quem quer empreender, ele quer uma coisa do governo, uma coisa básica do governo, é que o governo não atrapalhe. Se o governo não atrapalhar, já está de bom tamanho. O problema é quando o governo atrapalha, colocando uma obra que dura 6 meses e que ninguém consegue entrar no seu negócio. Você não consegue entrar nem o comerciante, nem o próprio cliente, né? Não, e aquela região ali ficou num prejuízo absurdo. Absurdo. Eu frequentava aquela região nesse momento e eu vi aquela pista fechada. Eu falei, meu Deus, como essas lojas vão sobreviver? E eu vi muitas fecharem. Não, exatamente. Muitas fecharam. Então, acho que sobre a região oceânica é importante a gente falar isso. Sobre a pandemia, 350 estabelecimentos já fecharam na cidade. A gente ainda não tem dados oficiais de desemprego, mas eu não tenho dúvida que o desemprego, enfim, está aumentando na cidade, como está aumentando no Brasil, como está aumentando no mundo inteiro. E aí, nesse caso, a atuação do Estado é importante. Eu tenho defendido algumas frentes, né? A primeira frente é a tributária. A gente precisa ter descontos naquilo que o contribuinte paga. Para ter desconto, a gente precisa reduzir os gastos obrigatórios da máquina pública. Então, a prefeitura precisa enxugar a máquina, não tem jeito, precisa reduzir o tamanho da máquina, cortar a secretaria, reduzir despesa com cargo em comissão, precisa fazer isso. A Câmara precisa fazer a sua parte. Eu tenho defendido aqui na Câmara, já oficiei o presidente da Câmara, porque o financiamento da Câmara, pela Constituição, é através de 12º.
que é um percentual do orçamento que todo mês a prefeitura é obrigatória a repassar para a Câmara. A Câmara tem que abrir mão de parte desses recursos também. Nesse momento onde o governante exige sacrifício do povo, o governante tem que se sacrificar também, senão é incoerente. Então, primeiro, a gente precisa ter um tratamento tributário. Para ter tratamento tributário, tem que reduzir despesa obrigatória. Isso é um ponto. Segundo ponto, né, a gente precisa ter política de crédito subsidiado. A política de crédito subsidiado é fundamental. O Supera Niterói, que contou com a minha aprovação na Câmara, é um bom projeto. Aliás, contou com um aperfeiçoamento também. Eu fiz a emenda, por exemplo, tinha uma proibição na lei de se permitir que alguma empresa que tivesse algum débito com a prefeitura pudesse contrair o financiamento. Foi através de emenda minha que a gente retirou essa proibitividade, né? A gente, enfim, acha que nesse momento é para ajudar todo mundo. Então, o Supera Niterói é um bom programa. O problema é que tem um banco só, que é o Banco do Brasil. E aí a prefeitura está na mão do Banco do Brasil, teve que aumentar a taxa de juros, que ela é limitada a 2% ao mês, foi a 2,95% ao mês, já é juro que a prefeitura vai pagar. E mais, os autônomos, Denise, que eu sei que não são objeto dessa live, mas o meu amigo aqui, Zé Muniz Filho, que está assistindo, que lutou muito por isso. Em Niterói. Muitos dentistas, advogados, corretores imobiliários que teriam uma linha de financiamento. O Banco do Brasil está ignorando essas pessoas, né? Até hoje não teve um contato do banco. É um absurdo isso. Então, a prefeitura tem que buscar que seja outros bancos, bancos menores, bancos Eu sou uma delas, Bruno. Como microempreendedora em Niterói, tem 2 empresas em Niterói e uma delas eu precisei entrar nessa lista do Supera e não saiu nada até agora para mim. Então, assim, e o banco já entrou em contato com você? É uma realidade minha, igual de todo mundo aqui, né? O banco já entrou em contato com você? Não. Não. Então, eu acho que a prefeitura tem que diversificar. Eu fiz lá atrás, logo que saiu. A prefeitura ela tem que diversificar a oferta de crédito, chamar outros players do setor financeiro, bancos pequenos, bancos de fomento, outro dos 5 maiores também, cooperativas de crédito que existem, que podem oferecer crédito, e se for necessário, a prefeitura, oferecer nesse subsídio uma taxa de juro maior para a própria instituição financeira, né? Evidentemente preocupado com as contas públicas. Então, o primeiro pilar é tributário, o segundo pilar é o crédito, que eu acho fundamental, e o terceiro pilar é o que a prefeitura pode em si construir para ajudar os negócios constituídos na cidade a se manterem de pé do ponto de vista de a prefeitura contratar, por exemplo, uma plataforma de e-commerce e colocar gratuitamente para o pequeno empreendedor, para aquele empreendedor que às vezes até está na entrada de uma comunidade carente, mas está ali, está empreendendo, está produzindo para o artesão, né? Para que ele tenha uma plataforma de e-commerce, para que dá um canal de vendas para ele. Canal de vendas para ele. Inclusive, Bruno, eu tenho pesquisado muito, porque você leu meu livro, você sabe disso, e a maioria... Aliás, obrigado pelo livro, hein? Grande presente, gostei muito. Obrigado mesmo. De coração, você me conhecer um pouquinho, eu gosto de trabalhar com pessoas e sempre apresentar o meu livro, porque ali está a minha história, a minha carreira, a minha missão. E, assim, uma das partes, assim, que mais tive êxito, principalmente dentro da Farm, como diretora comercial, que eu levei o código vendedor, o digital. Acho que hoje o digital está aí no Brasil e eu sou muito feliz porque eu fui a mentora dessa ideia dentro da Farm. A Farm foi a primeira plataforma digital de código vendedor através da minha iniciativa e, logicamente, desenvolvida com todos os gestores. Tá? Mas eu sou muito honrada, eu deveria ter patenteado essa ideia, mas fico muito feliz de ver o Brasil funcionando dessa forma. E aí, tá vendo por que você tem tudo para contribuir muito com a cidade? Um dos desenhos do projeto da minha pré-candidatura, que eu já desenhei e falei para você, da minha missão como empreendedora em Niterói, de vir do chão de fábrica, sendo vendedora, gerente, estudando para me aprimorar, é o digital. Porque a minha mãe, por exemplo, ela é aposentada e eu sei, porque eu estou estudando muito mais a cidade, tá? A partir do momento que eu aceitei o desafio, tem sido um curso para mim, livros e lives, inclusive as suas, mas pesquisas também, que 3%
dos aposentados de Niterói, eles são autônomos, eles são microempreendedores autônomos, informais. Vendem como a minha mãe. Para aumentar a renda dela mensal, ela faz os paninhos de prato dela e vende. Aí vamos supor, se a gente já tivesse desenvolvido isso com uma parceria privada, tá? Ou até mesmo dentro do Sebrae, uma plataforma na prefeitura para disponibilizar esse canal, tá, virtual para essas pessoas, inclusive as pessoas que são ambulantes, que têm suas feiras no Campo São Bento, se eles tivessem essa plataforma na prefeitura hoje, eles não estariam tão mal assim, né? Porque o consumo na plataforma digital hoje é a sobrevivência do varejista. Então, assim, eu desenhei um projeto em relação a isso, porque eu falo que não é só por isso, mas é a necessidade hoje. A minha mãe, por exemplo, ela não está tendo nenhuma renda porque ela não está tendo os paninhos dela, porque quem vende sou eu, minhas irmãs, os amigos. Se ela já tivesse essa plataforma, esse auxílio. Então, o que você está falando aí, Bruno, vem muito de encontro com meus ideais, com as necessidades da população de Niterói, de atualizar a tecnologia em Niterói. A gente pode e deve ser um case de sucesso, e acredito que, assim, você vindo como pré-candidato a prefeito, você tendo já esse olhar inovador, até mesmo pela sua geração, está intrínseco em você, e que você traga isso como oportunidade para tantos outros colocarem suas plataformas, sua propaganda ali, quem é cabeleireiro, falar um pouco, dar essa voz digital para os empreendedores de Niterói. Não, Denise, muito legal. Você realmente, no setor de varejo, foi uma pessoa assim muito inovadora. Tua história fala por si. E eu acho que agora você vai colocar toda essa tua expertise, todo esse know-how e toda essa vitalidade, vontade e tal, em prol também da construção de um projeto de cidade, que é o que a gente está discutindo. Projeto de cidade. Queria dar os parabéns para tua mãe, muito legal isso. Aliás, dentro desse ponto, você pode ter algo específico voltado para o idoso, né? Algo Vou ter, mas voltado... eu já tenho, Bruno, algo específico, assim, olha, eu tenho tanta, assim, a missão na minha vida. Eu falo que, cara, eu não vou morrer agora com o coronavírus. Eu tenho certeza que ele não vai me vencer, sabe? Porque eu tenho um propósito, que é o meu legado de poder, quem está aí me assiste, sabe, me conhece, sabe que a minha gestão é querer que todos que estão ao meu lado sejam iguais ou melhores que eu em conhecimento, é me doar ao outro incondicionalmente, tá, Bruno? Eu acho que isso a gente tem em comum, porque eu te falei, quando a gente se conheceu, eu te falei logo dessa sinergia, a gente tem que ter um valor intrínseco na gente. Eu acho que hoje a voz digital, como a gente está fazendo, é muito transparente e não adianta, é a hora da verdade, Bruno. E atinge todo mundo, né? Precisam se mostrar ali, falar ali, porque o olhar aqui, né, as pessoas conseguem discernir a verdade. E assim, eu te identifiquei, a gente está aí com contato aí há mais de 2 meses, mais próximo, mas assim, a tua leitura, a gestão, porque quem fala de você não é você, são as pessoas, a sua história é que fala o que você é. Então, obrigado, assim, essa história é transparente, eu tenho certeza que você tem muito para fazer pela nossa cidade. E falando até em fazer pela nossa cidade, poxa, junto. Bruno, a cidade em si é uma cidade próspera, né? Porque, assim, eu tenho acompanhado muito mais de perto agora e visto que a nossa cidade, ela tem um cofre público saudável, porque ela, aqui, para quem não sabe, é uma curiosidade que quem não está muito no dia a dia da gestão da política, principalmente em Niterói, não sabe, mas a gente tem um cofre público saudável, até muito beneficiado pelos royalties do petróleo na nossa cidade. E a Firjan, em 2018, ela elegeu a nossa cidade como uma administração de gestão financeira muito boa, e parabéns porque você faz parte disso, você aí é o vice-presidente desse acompanhamento, dessa curadoria, que é a nossa voz como cidadão lá dentro, tendo a certeza que tem um profissional como você lá dentro. Eu não falo político, eu falo profissional, porque a gestão é de um profissional, e a gente tem que enxergar a política dessa forma. Tá? A minha filha mora na Austrália e a transparência na gestão lá é intrínseca.
Você chega lá pelo posicionamento. É uma redoma de vidro, que eu pensei que eu estivesse entrando numa agência bancária, tá? É uma redoma de vidro onde eles batem até ponto. Então, assim, o cidadão, ele trabalha diretamente com transparência para o cidadão. Fica lá a ata de tudo. Existe essa transparência e o cidadão pode demitir esse gestor que está lá como político. Então, eu tenho certeza, Bruno, que você tem essas ideias assim, de inovação. E eu queria te fazer uma pergunta. Na sua visão, o que colaborou para este êxito na prefeitura? Né? Ela está abastecida financeiramente. E o que você tem para nos dizer em relação a isso? Né? Porque esse sequencial de bom planejamento, assim, o meu pré-julgamento, estando de fora, não foi pelo prefeito da cidade, mas sim da coordenação de um todo. E eu queria que você me falasse isso. Não, eu acho que a pergunta é ótima. Assim, a gente tem que compreender que todas as ideias colocadas para serem executadas enquanto política pública só são passíveis de implementação se você tiver capacidade orçamentária e financeira de executá-las, né? Sim. Então, discutir orçamento público é discutir na ponta serviço de saúde, de educação, mobilidade urbana, assistência social, enfim, todas as áreas da administração pública. Niterói, Denise, tem vivido um momento de arrecadação muito positivo, né? De 2015 para cá. Se a gente for pegar o orçamento da cidade esse ano, é de 3,5 bi projetado. Talvez a gente não consiga realizar todo esse orçamento, porque haja algum grau de frustração de receita fruto da crise do coronavírus. Mas, de qualquer forma, vai realizar um orçamento alto, né? Se a gente for dar uma esmiuçada nesse orçamento, em 2013, a cidade arrecadou em royalties de petróleo pouco mais de 100 milhões de reais. Pouco mais de 100 milhões de reais. Ano passado, em 2019, a cidade recebeu de royalties de petróleo 1 bilhão 299 milhões de reais. Houve um aumento de 1.300% no recebimento de royalties de petróleo. Isso significa que a saúde financeira da cidade não é fruto de uma gestão fiscal eficiente. É fruto da natureza, de ter um campo de petróleo na altura do nosso mar territorial, que é o campo de Lula, da Petrobras está lá explorando e a gente está recebendo esses recursos. A gente não pode achar que esses recursos são perpétuos, porque o royalty ele é variável e finito. Variável. Andréia está até dizendo que pode haver queda. Já está havendo queda, né? Já está havendo, porque o barril de petróleo chegou a bater na crise agora do coronavírus $20, porque não tem mais tanta demanda por petróleo no mundo. O avião não está no ar, tem menos carro rodando. Enfim, a indústria produz menos e por aí vai. E ela é finita porque um dia o petróleo vai acabar. Ou, se não acabar, um dia a fonte renovável de energia vai ser muito mais barata, com o avanço tecnológico, do que o próprio petróleo. Então, a gestão em Niterói, ela tem recursos, mas era para ser muito mais eficiente, Denise. Veja, são mais de 50 secretarias municipais. Nós chegamos a ter quase 1.000 famílias na fila de espera para colocar o filho na rede municipal de ensino. Né? O investimento em infraestrutura ainda é muito pequeno. O que se gasta com pessoal, com pagamento de folha, ainda é muito alto. Para você ter ideia, em 2013, se pagou todas as folhas de pessoal da prefeitura cerca de 500 milhões de reais. Ano passado, passou um pouco de 1.4 bilhão, quase 1 bilhão de reais a mais em gasto com o pessoal em 8 anos. Ou seja, a gestão ela pode ser mais eficiente. Uma gestão administrativa que enxugue a máquina, que simplifique, que gaste menos com a sua própria burocracia, que invista mais nas pessoas, ela vai poder entregar muito mais ao cidadão. Ela vai poder, por exemplo, dar ao cidadão a possibilidade de pagar uma carga tributária menor, porque os impostos em Niterói são muito altos. Exato, o IPTU de Niterói é altíssimo, sabe? Tem aquela história, né? O IPTU de Niterói é o mais caro do Brasil.
É tributação de geral, para quem não sabe, né? O mezanino de uma loja. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivi essa experiência na franquia que eu abri em Niterói, fiz questão de abrir na minha cidade, e quando eu pensei em colocar o mezanino, eu desisti, porque isso aí ia ter tributo no meu IPTU, Bruno. Então, assim, a gente precisa rever isso, cobrar isso como cidadão, né, a quem está de frente com essa voz na Câmara Municipal, porque precisa haver projetos sancionados a favor do novo empreendedor, do micro, do médio, do grande. Então, assim, essa força a gente tem que se unir e fazer acontecer, né, Bruno? Claro, em Niterói, Denise, aliás, aproveitar aqui que a tua audiência está muito legal, agradecer a todos que estão assistindo. Todos aí que estão assistindo, lembrar para seguir a gente nas redes sociais, aqui no Instagram mesmo, seguir a Vamos fazer mais lives assim. Vamos fazer mais lives. Vezes, muito mais, usar transparência profissional e até levar ao conhecimento do que está acontecendo através dessa voz direta aí na Câmara Municipal conosco. Claro. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Imagina. E Niterói, Denise, tem um ambiente, por exemplo, muito propício para a gente ter um incremento do capital tecnológico na cidade. Eu outro dia falei numa live, Niterói pode vincular a revitalização tão necessária do centro da cidade ao incentivo de um polo de startups ali, por exemplo, que a gente está numa região que num polo de 5 km, num raio de 5 quilômetros, tem uma série de universidades produzindo conhecimento, produzindo bom conhecimento, e a gente pode ter incubadora de startups ali, com isenção fiscal da prefeitura, com incentivo para atrair um capital criativo que é gerador de emprego e que é gerador de emprego para mão de obra mais qualificada nesse caso, que tem muita relação com a nossa cidade, porque Niterói tem uma população qualificada. E às vezes a gente perde parte da mão de obra qualificada que a gente tem para trabalhar na capital, para trabalhar em São Paulo, para trabalhar em outros países. Né? Porque a gente carece de oportunidade, a gente tem potenciais em Niterói econômicos pouco explorados, né? Acho que o capital tecnológico é um, turismo é outro. Niterói é uma cidade que pulsa, tem tudo para ter um turismo tanto de negócios, tendo um centro de convenções de médio porte, talvez de grande porte tem o Rio Centro no Rio, tem o Sul América no Rio, para a gente atrair convenções, fóruns, encontros para cá. E tem tantas outras áreas que são poucos. Por exemplo, Houston, no Texas, é uma cidade que cresceu em torno do capital do petróleo. Hoje, a principal expertise econômica de Houston é saúde. Houston virou um centro referência de saúde no Texas, que é o segundo maior estado dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos como um todo. E aquilo ali gera um rendimento para a cidade gigantesco. Niterói tem vários hospitais privados que a gente pode também ter uma ação voltada para isso, né? A cidade precisa retomar a indústria naval, que é importante, puxar a questão da geração de emprego na cadeia produtiva do petróleo novamente, que, aliás, é uma cadeia extremamente atingida pela crise. Denise, a arrecadação de ICMS no estado do Rio de Janeiro, né, caiu no segmento do petróleo 89%. Nossa. Da primeira semana de março para a última semana de abril. 89%. Um negócio assim inacreditável. Inacreditável. Né? Então, assim, Niterói tem muito potencial. O que a gente precisa? De um governo que enxergue esse potencial, que incremente esse potencial e que crie as condições para que esse potencial possa, de alguma forma, ser implementado, gerar emprego para o niteroense. E digo mais ainda, né, Bruno, que sancione os projetos relevantes em prol cidadão de Niterói. Com certeza, porque com muitas certeza. vezes, né, o executivo ele aprova do interesse dele. Então, assim, a gente ter esse olhar, por quê? A Bárbara aqui que nos assiste, boa noite, Bárbara, um beijo por estar aqui conosco. Ela colocou um pensamento muito relevante, que ela falou que mais ainda vai estar regional o turismo. Não, com certeza. Na cidade. Então, o Rio de Janeiro, né, vai estar mais em loco. A gente tem como explorar conteúdos para a cidade de Niterói, para poder ser mais visitado, mais visto. Enfim, a gente tem que fazer uma grande divulgação da cidade no momento pós-pandemia, de nova normalidade, como estão chamando. A gente tem que fazer uma grande divulgação de Niterói nas cidades, digamos assim, num raio de 800 quilômetros da nossa cidade.
pegando os centros referências de São Paulo, de Belo Horizonte, de Vitória, quer dizer, das capitais do Sudeste e, naturalmente, o estado do Rio de Janeiro como um todo, para atrair esse turista para cá. Fazer um polo gastronômico, parece que já teve um projeto desse. Eu acho que é ativar e segurar o próprio cidadão em Niterói, não precisar atravessar a ponte para ter que ter um bom serviço gastronômico. Então, assim, são todos esses pequenos detalhes que visam um olhar para o empreendedor de Niterói. Eu, como empreendedora e cidadã de Niterói, eu sempre investi, inclusive, Bruno, sempre comprei em Niterói. Eu não atravessava a ponte para comprar no Rio para prezar o meu imposto ali na minha cidade, para eu cobrar como cidadã, né? E na hora de votar, analisar quem usa essa transparência, assim, quem faz. Eu tenho sentimento, tá, Bruno? Que as eleições da última para cá, ela tem ressignificado muito. A gente está muito mais digital, as pessoas têm um livro, a nossa vida é um livro aberto, onde se as pessoas pesquisarem, lerem sobre as pessoas, elas vão poder conhecer melhor as pessoas, não só o que elas falam, mas a história dela, o que elas fizeram. Então, assim, eu estou muito confiante que em todo esse drama que a gente está vivendo no planeta, e eu costumo falar nas minhas lives, que o mundo está em RJ, em recuperação judicial. Estamos todos aí atentos para esse novo olhar aí em termos de desafios. A gente vai precisar ser muito mais resiliente. Mas com tudo isso, Bruno, eu estou vendo um olhar de união, né? Até mesmo ali na prefeitura, te acompanhando, vendo a oposição, a ética nessa oposição, isso eu tenho que elogiar. E até por isso que eu vou provocar aqui, fazer uma pergunta a você, porque eu preciso também ouvir, porque eu nunca tive esse retorno, né? Então, você está sendo a nossa voz aí para nos dizer, é um pouco polêmico, mas é o que aconteceu há um tempo atrás na nossa cidade, onde vale lembrar, né, que a quem nos assiste, que a delação premiada, após a delação premiada do marqueteiro Renato, que recebeu uma grana por sua consultoria Prole, né, que já não está lá na prefeitura fazendo essa consultoria desde 2017, o prefeito atual ele foi preso por acusação de ter recebido dinheiro de empresários de ônibus para o Caixa 2 em sua campanha, né? E houve um gasto de 60 milhões com publicidade a favor dele nos últimos anos. Você, inclusive, entrou na justiça solicitando a devolução dessa verba. A minha pergunta, como está correndo esse processo na justiça e esse dinheiro foi devolvido? Vai ser devolvido? Eu sempre critiquei os valores gastos com publicidade no município, né? Aliás, Denise, eu vou aproveitar para dizer que a função fiscalizadora eu acho que é a mais importante que o legislativo exerce, né? A gente cria lei, evidentemente, eu tenho criado várias, inclusive no momento de pandemia, a gente legisla, a gente tem relação com a população, porque o vereador é o cargo público eletivo mais próximo do cidadão, mas em especial, eu acho que a gente é obrigado a fiscalizar o executivo, ainda mais numa cidade que tem tantos recursos como tem Niterói, né? Exatamente. Eu sempre fiz muito isso, analisando as contas da prefeitura, os gastos, as contratações, e quando identificando, gastos desnecessários, valores exorbitantes, compras sem licitação, denunciava no Ministério Público, no Tribunal de Contas, já entrei na Justiça, enfim, já fiz um monte de coisa, porque tem uma turma também que chega agora, e isso é importante, porque como esse é um ano que tem eleição, tem uma turma que chega agora e fala que tem que fiscalizar tudo e tal, mas que está aí há 8 anos também, do ponto de vista exercendo política na cidade, e nunca fez nada. Eu não. Meu mandato fala por mim. Eu sempre fiz isso. Nesse sentido, a verba com publicidade sempre foi algo que eu achei muito elevado na cidade. Era 15 milhões por ano. Por ano. Aí renovou o primeiro ano. Isso era uma opinião minha. Eu falava, isso é muito alto, né? E tal. E eu criticava. E aí renovou sem licitação. Falei, opa, temos uma janela aí. Aí fiz um questionamento, Ministério Público e tal, né? Quando veio essa delação premiada que você citou, eu falei, caramba, tem maior ilegalidade aí. Então, eu, enfim, propus uma ação popular,
na Justiça Estadual, né, do foro aqui de Niterói. Essa ação foi aceita, né, o juiz aceitou a ação, deu prosseguimento. Os réus, né, os ordenadores de despesa do contrato e o prefeito também, enquanto réu, né? Eu peço a devolução desses recursos ao cofre público, que para mim está mais do que provado que esse é um contrato oriundo de uma relação de corrupção, né? Segundo a delação do Renato Pereira, que você citou. Essa ação foi proposta, acho que no final de 2016 ou 2017. Sim. Infelizmente, às vezes não anda na velocidade que a gente quer. E o último andamento dele foi uma reivindicação do juízo de Niterói ao Supremo Tribunal Federal para que essa delação venha para a vara aqui de Niterói, que esse processo que eu entrei está sendo julgado, porque essa delação ainda está sob sigilo no STF. O relator é o Lewandowski. Inclusive, eu já fui no Supremo, já protocolei lá um requerimento, isso no ano passado. Eu fui no ano passado, no final do ano passado, meio para o final do ano passado, protocolei isso. Enfim, essa é uma das ações que a gente já fez, né, defendendo o dinheiro público do niteroense. A questão da prole. E foram tantas outras. Emusa, que é uma caixa preta, que até hoje não tem transparência nenhuma. E falando português, claro, que é a obrigação de um vereador. Que é a obrigação de um vereador. Acompanhar a legislação e o executivo, o legislativo e o executivo. Então, não é nenhum favor também, é a obrigação, né? Exatamente. A ética. Exatamente. É o imparcial, né, Bruno? Porque... E foram tantas outras as coisas na questão dos transportes também. A gente fez a CPI que abriu a caixa preta dos transportes. Isso é na política, mas tem que ser geral, em qualquer, qualquer área de empresa. Eu acho que, assim... E quer dizer que esse processo, ele ainda está rolando na justiça, né? Está rolando. Assim como o processo onde eu peço a redução do valor da tarifa de ônibus em Niterói, com base no estudo que eu fiz na CPI, também está rolando. O que eu ganhei, uma das ações que a gente propôs, que a gente ganhou, foi a que anulou milhares de multas aplicadas irregularmente por agentes terceirizados. Essa a gente já teve o ganho de causa. Que bom, Bruno. Assim, meus parabéns, eu acho que esse é o papel. Obrigado. É a sua obrigação, é o seu trabalho. E não tem que haver nenhum julgamento, porque se eu estivesse no seu lugar e também não fosse consistente, eu faria a mesma coisa. Porque é o nosso dinheiro que está lá, né? Porque é o dinheiro do cidadão. E uma vez que um dinheiro ele é mal investido, ele prejudica a gente como cidadão, como empreendedor na cidade. A gente espera que os nossos impostos sejam revistos, inclusive até o IPTU nessa pandemia, né, Bruno? Se a gente vai ter alguma redução ou anulação desses meses, porque estamos fechados. O comércio está sem renda. Então, não é justo a gente ter que pagar IPTU, um comércio sem renda. Eu não sei qual é o sentido que você... A própria tarifa mínima de água para o comercial é muito alta, é R$600. É um absurdo ter que pagar isso enquanto não está usando água, né? Eu fiz um projeto sobre isso, né? Enfim, na democracia a gente precisa convencer os outros vereadores e ter a sanção do prefeito. Nem sempre acontece, né? Mas a gente tem defendido um olhar especial para a questão do IPTU. Tem que ter algum tratamento para o contribuinte que paga IPTU nesse momento de pandemia. Exatamente, inclusive dos cidadãos, né? Porque tem muita gente que realmente não tem nem de onde tirar, né? Que agora não tem mais nem seu emprego, não tem mais sua empresa. Enfim, esse é um assunto para a gente ter várias lives aí para tocar à frente, mas é bom que as pessoas que estão nos ouvindo, essa voz que eles precisam entender um pouquinho da história. E, Bruno, eu tenho acompanhado intrinsecamente a sua gestão e vi que 5 projetos neste momento de pandemia, no início de maio, né, de sua autoria, quero te dar os parabéns ao combate do coronavírus, eles foram aprovados recentemente e seguem em sanção no projeto. Quais são eles, Bruno? E algum já foi sancionado? Já. Olha que legal só, vou ler aqui antes de responder, Denise. Olha que legal o depoimento da Mariana aqui na live. Ela fala, estudei moda no Senai. Me lembro que os professores usavam o nome Denise para fazer referência à boa gestão.
para cortar o barato de todo mundo que achava que para fazer moda bastava ser criativo. Que E diziam legal. que para fazer moda acontecer precisava ser mais Denise do que criativo. Você vai longe, Legal, Denise. obrigada. Olha que comentário legal, como você é uma referência para as pessoas. Dá prazer, né? Da gente continuar trabalhando com a nossa missão, onde a gente coloca um propósito em tudo que a gente faz, em benefício ao outro, não importa quem, né? Incondicionalmente, isso tem que ser de verdade. E é o que eu falei para você, Bruno, no início da nossa live. O que fala sobre a gente não é a gente, é o nosso passado, a nossa história. Então, eu quero agradecer aí de coração por essa revelação. Mariana, me deixa, assim, sinceramente, com o meu coração confortável em saber que essa é a minha missão por aqui. Enquanto eu viver e vencer o coronavírus também, vai vencer, vamos vencer. Com saúde para fazer a nossa cidade com a cidade sorriso, com esse olhar, sorrindo com os olhos, sorrindo com o coração, né? Obrigada, Mariana. Legal. Agora, respondendo a sua pergunta, o Instagram tem um limite de tempo de live, né? Como é que a gente está nesse tempo aí? Só para eu saber aqui como é que se eu respondo mais rápido. Faltam quantos minutos? Eu acho que faltam 8 minutos para a gente encerrar. Então tá bom. Não, uns 10 minutos, que eu comecei 8h03. Então tá bom. Bom, a gente tem apresentado muitos projetos nessa pandemia, muitos. E projetos de lei próprios, projetos de lei complementar, projeto de emenda à lei orgânica, projeto de resolução, emenda em outros projetos, em projetos do governo. O primeiro projeto de lei que a Câmara aprovou durante a pandemia foi um projeto meu, que era aquele projeto que isentava a tarifa de água das pessoas mais vulneráveis socialmente da cidade, que pagam a tarifa social, e que proibiam a concessionária Águas de Niterói de cortar a água de qualquer cidadão durante 3 meses. E se você não pagar a conta d'água durante 3 meses, você vai ter 6 meses para poder parcelar e vai pagar sem juros. Então, esse foi o primeiro projeto que a Câmara votou, foi um projeto nosso. Acho que é um projeto que também ajuda. Depois a gente alterou esse projeto para proibir a cobrança da taxa, e aí foi uma outra lei, de desligamento de água, que a taxa de desligamento é cara, é mais de R$500. E aí o comerciante, por exemplo, que está pagando a tarifa mínima de 600, para poder desligar, ainda tem que pagar R$500 para desligar o hidrômetro. Quer dizer, é surreal. Então, a gente aprovou aprovou um nesse sentido também. Aprovamos um voltado para os protetores de animais, para terem a ração, enfim, fornecida também pela Prefeitura. Foi aprovado na semana passada, esse. Aprovamos um que dava mais transparência no auxílio do microempreendedor individual. Aliás, a gente apresentou agora, no microempreendedor, no Empresa Cidadã e no Fundo Supera Niterói. A gente apresentou agora o projeto para poder contemplar o microempreendedor que não tem alvará, para ele poder tirar o alvará. Nós tivemos início a questão do auxílio do motorista de aplicativo, que, aliás, aproveito, né? A gente tem cobrado a prefeitura, as empresas estão trabalhando no banco de dados, ainda não forneceram à prefeitura, o sistema está pronto para, colocando o banco de dados, abrir para os motoristas. A gente espera que talvez até sexta-feira já consiga ter isso. Hoje, minha primeira videoconferência de manhã foi tratando desse assunto. Enfim, Denise, a gente já fez tanta coisa aqui, vários projetos. O projeto de resolução da sessão online é meu, né? O projeto de resolução agora para não ter recesso, porque não tem que ter recesso parlamentar. O parlamento, nesse momento, tem que continuar trabalhando objetivamente. O projeto de lei complementar que adia a cobrança do IPTU, apesar de não votado, é meu. Hoje a gente votou um que autoriza a prefeitura a utilizar recursos do fundo do petróleo, para poder, enfim, custear esses programas que são importantes para o cidadão nesse momento. E hoje a gente aprovou um projeto, e o primeiro projeto sobre isso na Câmara, a emenda à lei orgânica, foi de 18 de março, foi meu também. Enfim, e sem deixar de fazer os requerimentos de informação, de cobrar as informações, como no caso do Hospital Oceânico. A gente já recebeu a papelada do Hospital Oceânico, é grande pra caramba. Nossa equipe está analisando incansavelmente para a gente fiscalizar, que é a função também fundamental do Poder
executivo. Enfim, aliás, a gente está praticamente completando aí 2 meses de isolamento social já. Eu estou preparando uma postagem também em rede social com tudo que a gente já fez nesses 2 meses. Apesar do isolamento, a gente tem trabalhado muito. Aliás, tem um comentário aqui engraçado dizendo que Bruno Lessa também tem sangue itaperunense. Com certeza. Minha avó, minha tia Marirene, minha avó Tereza querida, está lá em Itaperuna. Beijo para elas. Legal. Aí tem aqui a Cacá dizendo, lindo trabalho com animais, me preocupo muito com eles. Enfim, acho que assim, você, Bruno, realmente tem sido uma referência na gestão ali, na voz com a população de Niterói. É uma pena que a gente está encerrando essa live, mas antes de encerrar essa live, eu quero que você, como pré-candidata a prefeito, qual o seu sonho grande para a nossa cidade Sorriso? Você imagina, assim, eu tenho ouvido muito as palestras no YouTube do Osmar Bria. E ele fala muito que você tem que se imaginar. Isso é muito comum a mim, assim, eu tenho muito isso, me imaginar. Né? Então, como você se imagina, assim, você hoje como pré-candidato, mas se imaginando como prefeito na cidade, a maior realização, qual é o seu maior sonho grande na nossa cidade de Sorriso? Meu maior sonho é que Niterói seja a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil, tenha o melhor IDH do Brasil, com serviços públicos à altura do que o cidadão precisa, com empregabilidade e pleno emprego, com desenvolvimento social e econômico e uma cidade menos desigual também, Denise. Niterói tem bolsões de pobreza muito fortes ainda. Muito. E Niterói não é só a propaganda bonita que passa na TV. E para a gente atingir um desenvolvimento pleno, a gente precisa reduzir a desigualdade da nossa cidade. E é com a certeza que esse sonho é um sonho real, é um sonho possível, né? E é um sonho sonhado por muita gente hoje em Niterói, por muita gente que me acompanha, que me segue e que apoia a nossa visão de cidade, e com a certeza também que o niteroense é o melhor que Niterói tem. O niteroense é um povo trabalhador, é um povo empreendedor, é um povo que quer crescer, que quer viver na melhor cidade do Brasil. A gente vai construir essa cidade mais justa, essa cidade de melhor qualidade de vida, essa cidade com melhor ambiente para que todos possam criar seus filhos e para que todos possam viver numa cidade, de fato, que se destaque como uma das melhores cidades do Brasil. Tenho certeza que Niterói vai ser a primeira cidade de qualidade de vida no país, como já foi a quarta, e que você vai conseguir aí resgatar aí na sua gestão atual como vereador e, quem sabe, como prefeito no futuro, que é o que eu desejo. E estarei junto, também me visualizo lá com essa missão que você me fez sonhar, que eu jamais poderia imaginar. E quero te agradecer por esse momento. Bruno, direto do gabinete da Câmara Municipal, trabalhador, você é um exemplo. Eu estou falando isso porque, para poucos, eu nunca fui política, quem me conhece sabe, a minha gestão é imparcial, é de desdobramento do meu saber para outro. Eu acho que você ver o outro feliz você estar realizado profissionalmente, né? E eu vejo muito essa energia pairando sobre a sua gestão. Bruno, eu quero te agradecer por esse momento, desejar aí a todos que sigam você, que acompanhem o nosso sonho grande, né? A nossa missão, que se tiver que ser a nosso favor, assim, é porque Deus quer e acredita que a gente é capaz de realizar. Niterói precisa e merece voltar a sorrir, né? Nesse momento, acho que nenhum país, nenhum mundo está sorrindo, porque a gente está passando por um desafio muito grande, talvez o maior, assim, eu vou dizer, da humanidade até hoje, porque... Com certeza. Né? A gente sabe que a gente teve a Segunda Guerra, mas que não foi tão sofrida como agora, né? Na nossa visão. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês por participarem aí, fazerem as perguntas e nos acompanhar. Bruno, essa é só a primeira de muitas que a gente vai ter. Olha, passou porque a muito gente rápido. deve essa satisfação para essa galera que está aí, vibrando com a sua energia, com a minha energia, com a positividade, com a esperança de uma cidade mais justa para todos, de igualdade. Tá bom, querido? Obrigado, Denise. Obrigado juntos. mesmo. Foi ótimo. Para mim, parece que durou 10 minutos. Vamos fazer outra. Um beijo para todos. Segue a gente na rede social. E parabéns para você. Você é um exemplo. Obrigada, querido. Você idem. Um beijo. Boa noite a todos. Obrigada a todos por estarem conosco. Valeu. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.
Salva, salvou? Salva a live.